Vamos lá agora falar um pouquinho sobre alimentação e nutrição no lipedema. Minha história também começou com lipedema em 2020, quando uma amiga me indicou uma paciente e falou assim, eu preciso que você atenda uma paciente que tem lipedema. Você conhece? Eu falei, nunca nem ouvi falar. Ela falou assim, mas parece que é a dieta do Mediterrâneo. Eu falei, essa área eu domino. Eu falei, pode mandar que eu vou estudar e vou atender essa paciente, que é até o caso clínico que eu coloquei aqui no final. E aí foi a minha primeira paciente, a gente teve uma resposta muito positiva com ela. E aí eu fui convidada para atender no núcleo de lipedema aqui de BH, que foi fundado em 2020 por 2 médicas e uma fisioterapeuta. E aí eu entrei nesse mundo e comecei a atender muito paciente com lipedema. E aí em certo momento eu pensei, gente, eu tenho isso. Porque meu lipedema é grau 1, é só culote. E como eu já faço atividade física, eu faço musculação tem 15 anos, já tenho uma alimentação boa há muitos anos também, né? Desde que eu entrei para nutrição, eu mudei muito minha alimentação. Eu lembro assim, o dia que eu cheguei para as médicas que trabalhavam comigo, eu falei, eu tenho lipedema. Não, você não tem. Eu falei, eu tenho lipedema. Eu falei assim, eu posso abaixar minha calça? Falou assim, pode. E aí a hora que olhou, falou, você tem lipedema. E aí foi isso, ó, você está na melhor forma que você pode estar, né? Sem usar hormônios, sem nada, com atividade física e alimentação, eu não sinto a dor, nem nada. Às vezes eu tenho essa sensação de perna pesada, é muito raro, mas acontece às vezes quando meu treino é muito pesado, dessa sensação que ele lhe falou, de se deitar e continuar doendo, você não consegue achar posição na cama e você põe o pé para cima e não adianta. Mas hoje, né, eu estou muito mais controlada e entendendo aí realmente o que é essa doença. Lili já falou muito bem disso, né? Então afeta 11% das mulheres mundialmente, mas será que são 11% mesmo? Ou será que essas mulheres ainda não têm diagnóstico? Apesar, né, de já estar aumentando muito esses diagnósticos. E muitas vezes o que ele falou também, né? As mulheres já chegam e falam, eu tenho lipedema. Hoje eu tenho paciente que chega e fala assim, eu tenho lipedema. Eu falo, quem te deu o diagnóstico? Ela falou assim, ninguém, eu mesma. Você pode dar uma olhada? Eu falei, dar uma olhada eu posso, mas diagnóstico eu não dou. E aí muitas vezes realmente elas têm. Então, né, doença estrogênio dependente. Eu acho engraçado, deixa eu só comentar. Eu moro numa cidade pequena, onde eu vou, eu sempre encontro paciente. Gente, já aconteceu de eu estar no supermercado e ela assim, Viu, você não faz um favor pra mim, você não arranha minha perna? Olha Mentira! aqui, ó, levantando assim, o que eu fiz agora? Sabe, é muito engraçado, você não avalia pra mim. Né, já foi mais do que falado aí, doença estrogênio dependente, que acontece em alterações hormonais, então puberdade, gravidez e menopausa aí são os momentos principais onde pode de fato aparecer. E aí o manejo da doença, controle e redução de peso, redução de gordura corporal, né, adipósito inflamado com fibrose e nódulos. É uma gordura que eu chamo ela de apegada, eu falo que a gordura do lipedema é apegada, ela não quer ir embora da gente. Então, às vezes, o paciente tem aquele emagrecimento, mas a gordura do lipedema continua lá firme e forte. Controle do processo inflamatório, equilíbrio do perfil estrogênico, controle de edema e equilíbrio intestinal, né? Mais uma vez, não tem como fugir aí do intestino. Dieta e perda de peso, a nutrição é parte fundamental no tratamento conservador do lipedema. Não é curativa, né? Não existe cura, nem aquelas pacientes que fazem a cirurgia. Então, o paciente fez cirurgia, vai continuar no tratamento conservador, porque vai ter que cuidar disso daí para não voltar ainda pior. E como a Lili falou, às vezes pior o problema, né? Volta aí numa gordura visceral. Então, eu trouxe aqui, né, o que há de evidência direta sobre lipedema e dieta. Então, dieta e perda de peso, nutrição é parte fundamental no tratamento conservador, não é curativa e não existe uma dieta específica comprovada no lipedema. Existem os direcionamentos que a gente tem e a prática clínica que a gente também vai vendo, né, o que funciona e o que não funciona. Lipedema não impede totalmente a perda de gordura, né? Como eu falei, é uma gordura que gosta muito da paciente, não quer ir embora. E ela é resistente à dieta. Então, esse tratamento, né, multidisciplinar e multitratamentos, ele vai ser fundamental para a gente conseguir, de fato, ter um resultado. Low carb, isso daqui
é o que a gente mais tem assim, de evidência, a dieta do lipedema tem que ser low carb. E aí esse ensaio mostrou dieta low carb com maior perda de peso, maior redução de dor e melhor qualidade de vida. A redução da dor pode não ser apenas pelo peso, mas pela redução do edema, redução da água e efeito anti-inflamatório e metabólico. E aí discutir o que é uma low carb, né? Precisa ser uma low carb restritiva, precisa ser a cetogênica, que também é uma dieta muito estudada no lipedema. Quem vai conseguir fazer essa dieta cetogênica por quanto tempo? Então, eu particularmente gosto muito de dieta cetogênica, mas eu uso ela como estratégia. Nunca é minha primeira escolha, é um paciente muito sofrido, como a Lili falou, tem essa questão do psicológico muito mexido, né? Já vem muitas vezes, principalmente para o médico, né, Lili? Assim, essa é a minha última esperança, porque eu já fiz de tudo e nada melhora. Aí eu chego e falo para ela, olha, a melhor dieta para você é uma dieta que tem 30 gramas de carboidrato. O que é 30 gramas de carboidrato? Legume, verdura com baixo carboidrato, algumas poucas frutas e é isso, acabou. Então, utilizada como estratégia é muito legal. Dieta mediterrânea, né? Mais uma vez aí sendo citada, que é uma dieta rica em fibra, antioxidante, gorduras mono e poliinsaturadas e auxilia aí na redução de inflamação sistêmica. É considerada uma das dietas mais seguras e sustentáveis, né? Porque ela não é tão restritiva. A gente consegue fazer uma low carb ali com uns 40% de carboidrato no dia, que é uma quantidade boa de carboidrato, 40%, dá para colocar, né, carboidrato no almoço, jantar, café da manhã, e o paciente consegue levar isso a longo prazo. Açúcar, álcool e sódio, então o artigo afirma que alto consumo de açúcar e carboidrato simples, né, favorece piora de metabolismo e ganho de peso, a gente, né, tá careca de saber disso. Álcool, que é pró-inflamatório, e sódio, que pode piorar edema e sensação de peso. Então, né, basicamente, dieta anti-inflamatória, antioxidante e evitar processados. Então, as diretrizes cetogênica, low carb e mediterrânea. E aí, esse estudo mostrou que tem uma alta prevalência de deficiência de selênio em pacientes com lipedema. Não há evidência de que suplementar o selênio trate o lipedema, mas lembrar que selênio é um dos cofatores para a gente melhorar também glutationa, que é, né, uma enzima antioxidante extremamente importante aí no funcionamento do nosso organismo, na nossa detoxificação. Então, ter essa atenção aí com o selênio. E aí, eu trouxe o mesmo artigo que a Lili, por coincidência, a gente até estava vendo ontem, e aí eu coloquei, né, uma diferença mais certinha entre as dietas. Então, low carb, high fat, lembrar que o high fat é com gorduras boas, né? Então, azeite de oliva extra virgem, abacate, sementes e castanhas. 30 gramas de carboidrato por dia, então é uma low carb, que é uma cetogênica, na verdade, e com efeito metabólico em redução de insulina e redução de carga glicêmica. 16 semanas de tratamento, menos 8,2 quilos, sendo 6,4 quilos de gordura, redução de medida de coxa, panturrilha e tornozelo, melhora de dor e mobilidade. Gente, 16 semanas. Qual paciente que vai conseguir comer 30 gramas de carboidrato por 16 semanas? Não vai, não vai. Isso não é sustentável. Então, eu acho que a gente precisa de chegar no meio termo e utilizar como estratégia. Como que eu costumo utilizar a cetogênica? Vamos fazer 15 dias de cetogênica? Tem paciente que não consegue fazer 15 dias. Por quê? A gente demora mais ou menos 3 dias para entrar em cetose. Então, eu bato muito na tecla, né? Que se a gente começa a cetogênica numa segunda, provavelmente quarta à noite você está em cetose. Se você furar ela no sábado, você ficou 3 dias de cetose, o que é que deu de resultado? Não deu nada. 15 dias você consegue ficar 12, 13 dias de cetose e a gente vê uma resposta muito boa. As pacientes, assim, ficam felizes porque elas perdem, né, gordura mesmo e muitas vezes dá um ânimo para, bora, vamos continuar, porque é sofrido, gente. Fazer mudança de hábito alimentar é uma coisa muito difícil. Essas mulheres, como eu falei, são muito sofridas e às vezes têm uma vida inteira com o mesmo hábito para chegar e falar, olha,
partir de agora vai ter que ser desse jeito, você tem uma doença crônica que você vai ter que fazer isso para o resto da sua vida, porque cada vez que você deixar de fazer, seu lipedema vai piorar, né? Então, é o que ele falou, é uma viagem, alguns dias fora da dieta que já aparece ali os estragos. E a Mediterrânea modificada, 190 gramas por dia de carboidrato de baixo índice glicêmico, gorduras moderadas e perfil totalmente anti-inflamatório, 16 semanas, menos 2,1 quilos, então, né? A outra a gente teve 8,2, menos 1,6 de gordura, então foi até uma perda bem boa, assim, de gordura. Redução de medidas e melhor adesão nutricional, né? Como eu falei, a outra é muito difícil. Tem que orientar os pacientes também na cetogênica, principalmente na fase da adaptação, é que ela vai ter uma dificuldade de fazer exercício físico. Ela vai sentir uma falta de energia. Sim, nos primeiros dias. E muitas vezes elas referem até um pouco de tontura. Então, explicar para elas que isso pode acontecer, que na verdade até meio que objetivo, né? Porque isso mostra que está melhorando a resistência à insulina, mas alinhar isso também com ela, de que nesse período ela fazer uma coisa mais leve, não fazer muito intenso, não pegar muita carga, porque senão elas não querem fazer. Sim. Por causa do treino, vai atrapalhar o treino. Então alinhar isso com elas também. Mas na hora que ela estiver adaptada à cetogênica, é maravilhoso. Pelo contrário, vai dar mais energia e disposição. E aí até as pacientes que conseguem, que eu aí, né, normalmente eu peço 15 dias e vou perguntando, e aí, como é que tá, não sei o que, tá tranquilo? Eu falo, vamos quebrar a cetogênica no 16º, no 17º você volta fazendo mais 15 dias. E a gente tem uma resposta muito legal. E às vezes um paciente adaptado a gente até consiga fazer, né, direto aí durante mais... A cetogênica também é outra coisa, alinhar com a paciente que a cetogênica, gente, é cetogênica, não é chegar final de semana... vou comer um docinho. É o que eu falei, vai quebrar e... Não adianta. Não adianta. Então, assim, a proposta é você estar disposta, porque senão não vai funcionar. Né? E mostrar para a paciente também, né, que é uma cetogênica anti-inflamatória. Dieta cetogênica, ótimo, vou poder comer bacon com ovo no café da manhã, carne à vontade, gordura à vontade. Não, nada disso. Vai poder comer bacon não, sinto muito. Vai poder comer abacate com ovo no café da manhã. Não. Keto BHB? Não sei o que é. É um suplemento? É um suplemento. Eles falam que acelera um pouco a entrada em cetose. Não conheço. Tem algum... Depois eu vou procurar. Tem alguns... Bom dia. Tipo TCM, né? Que pode ser uma coisa utilizada agora. O hidroxibutirato. Sim. O que é a base dele? Depois eu vou até pesquisar. Então, as evidências, né? Cúrcuma tem um poder anti-inflamatório muito interessante no lipedema. Redução de dor e inflamação. Vitaminas minerais, né? Lili já falou. Magnésio na redução de dor e fadiga. Vitamina D na redução de inflamação e dor. Vitamina C, né? Mas aí a gente, como a própria Lili falou, a absorção de vitamina C é muito ruim, o tempo de vida dela também é muito curto, então, tipo assim, vitamina C oral deveria ser usado tipo 4 vezes por dia, que também não costuma ter muita adesão. Selênio e zinco também como antioxidante, precursores aí de glutationa, que é uma enzima também chave aí quando a gente pensa nesses processos. Coenzima Q10, suporte à função mitocondrial e fadiga muscular, melhorando até a tolerância ao exercício. Né? A gente falou aí também sobre essa questão de biogênese mitocondrial, que é fundamental nesses pacientes. Picnogenol, que aumentou muito agora falar de picnogenol para lipedema. Não existem ensaios clínicos randomizados, na verdade não existe de quase nada para lipedema, é muito novo ainda, né? 2021 para cá que começou a estudar e a diagnosticar, mas o uso indireto pode auxiliar na insuficiência venosa, edema, microcirculação, inflamação e dor, que são todos componentes relevantes no lipedema. Comecei a usar agora com meus pacientes, ainda não tenho uma resposta do que vai acontecer. Resveratrol, modulador seletivo de receptores de estrogênio e inibição de aromatase, tendo efeito antiestrogênico funcional,
Ó, ficou desconfigurado aqui. Foi falado muito também de resveratrol ontem, né, em toda a questão de predominância estrogênica, endometriose. N-acetilcisteína, né, então, doença inflamatória crônica, estresse oxidativo, fibrose, disfunção endotelial, inflamação estrogênio, né, podendo ser útil na inflamação, na redução de edema, na fibrose, no intestino inflamado e desbiose, na resistência insulínica e no pós-operatório de lipo, no controle inflamatório. Miodesin, isso daqui sou eu que uso, tá, gente? Mas eu tenho uma resposta muito interessante, que é aquele suplemento que o Henrique falou ontem, que a gente usa muito para endometriose. Então, foi nesse raciocínio que eu comecei a usar a miodesin para lipedema e eu tenho tido uma resposta bem positiva. Diosmina, esperidina e rutina, que ele também falou, que são flavonoides aí muito adjuvantes no manejo sintomático do lipedema. Muitos pacientes já chegam com prescrição médica, quando o médico não sabe nada, mas sabe alguma coisa, eles já chegam usando diosmina. Morosil, que não tem evidência também específica para lipedema, mas é muito utilizado como adjuvante em pacientes principalmente associado à obesidade, visando redução de adiposidade global, mas não tem impacto comprovado sobre dor, edema e gordura, mas Morosil, eu coloquei Drenol C aqui, mas depois eu mudei para Cactin, que é o Opuntia ficus, que é um fitoterápico que é conhecido como drenagem linfática em cápsula. Então, tem uma resposta muito boa com os pacientes. Ômega 3... Pode fazer uma fórmula com Cactin, Dimples e Resvitec. Eu sempre faço. Top. Maravilhoso. Eu uso demais. E aí, aqui fala 500 miligramas a 2 gramas, mas numa sinergia dessa, numa fórmula, a gente pode começar com a quantidade mínima e ver como que o paciente responde, exatamente pensando até no custo, né? Porque Dimples é caro, Resvitec é caro, Cactin é caro. Dimples na redução de celulite, a gente também tem uma resposta bem positiva. Então, impacto na qualidade de vida com tratamento conservador, 75% de redução de dor. Dor é a primeira coisa, né? Que volta falando, não, minha dor melhorou demais, minha perna cansada melhorou demais. 68% no aumento de mobilidade e melhora de autoestima, né? Como a gente falou, são pacientes muito sofridas que muitas vezes têm essa questão psicológica. A intervenção nutricional adequada está associada à melhora substancial da dor, mobilidade e autoestima, com redução de inchaço, sensibilidade, melhora da funcionalidade diária. Mais uma vez aí falando, a abordagem multidisciplinar é essencial para alcançar os resultados duradouros e sustentáveis no tratamento do lipedema. E aí, a Lili também falou, o Consenso Brasileiro de Lipedema, né, que é um documento novíssimo aí do ano passado. É o primeiro consenso nacional, método Delphi, que é alto rigor, onde tiveram 90 afirmações e 113 profissionais do mundo inteiro. Tudo que foi, né, acima de 75% de acordo aí entre os profissionais entrou. E aí eu coloquei só a parte da nutrição. Então, falando aqui de tratamento conservador e tratamento cirúrgico, lembrando que tratamento conservador é benéfico para todas as pacientes, inclusive pós-cirúrgico. E a parte da nutrição, né, entrou no consenso: controle de peso, redução de inflamação, melhora a resposta às terapias, dieta anti-inflamatória e cetogênica podem melhorar os sintomas sem dieta única. E aí, ele falou da gente fazer ir variando mesmo essas dietas, e a gente pode usar uma low carb, depois usar uma cetogênica, depois entrar com uma dieta do Mediterrâneo, ciclo de carboidratos, que é um dia alto carboidrato, um dia baixo carboidrato, e aí a gente pode olhar os dias que o paciente faz musculação de deixar alto carbo e no outro dia baixo carbo, sempre colocando carboidrato de qualidade. Então, ir fazendo esses estímulos diferentes, né? Porque a gente sabe também que o corpo costuma adaptar a dieta e muitas vezes entra no famoso platô. E aí eu trouxe o estudo de caso dessa primeira paciente que eu atendi lá em 2020, uma paciente de 47 anos que teve um diagnóstico pós-FIV.
ela nunca teve problema. Depois dos hormônios que ela usou aos 41 anos, ela começou a ter os sintomas que começaram a incomodar muito ela. Edema, perna grossa e o aumento, né, simétrico das pernas. E aí ela chegou para mim, ela já estava fazendo acompanhamento com fisioterapia, já fazia acompanhamento nutricional e estava usando o Ozempic há 3 semanas, né? 2020 ainda não existia Deserpatida. Fazia de atividade física funcional 2 vezes por semana e alguma vez por semana. E aí, quando ela me contou do que ela comia, eu falei, meu Deus, nem é tão ruim assim, o que eu vou fazer com essa paciente? Ela já usava azeite para cozinhar, ela tomava um shot de água com limão, cúrcuma e gengibre, fazia um suco de frutas vermelhas com espirulina e gengibre e comia ovos. Mas ela amava leite, a Nutri tinha passado para ela uma vitamina de leite com frutas vermelhas e cacau 100%. E final de semana o que ela mudava era que ela comia uma tapioca, uma crepioca. Almoço, amava arroz com feijão, arroz, feijão, carne, legumes, salada. De tarde ela comia castanhas, mais sementes e 2 fatias de queijo Minas. E à noite omelete ou sopa, comia um hambúrguer de tilápia e salada. Eu falei, legal, e agora? Aí o que eu pensei? Vou cuidar do intestino dessa paciente. É o que eu posso fazer. Falei, vou focar no intestino e fiz algumas mudanças. Então, olha o planejamento alimentar que eu passei para ela. Não mudei muito o shot que ela já tomava. Coloquei água morna, pensando na melhora de digestão em jejum, com suco de limão, açafrão, espirulina e acrescentei o própolis. Coloquei um suquinho e aí eu coloquei 2 folhas de couve, gengibre, coloquei ora pronobis ou salsa, chia, farinha de banana verde e água. E os ovos. Não mudei muito o que ela fazia, coloquei as sementes também, um mix de sementes. No meio da manhã eu incluí um chazinho. Ela já tomava desinchar. Como é que é? Tirei o leite. Falei, olha, do pouco que eu posso fazer com você, o leite eu vou tirar. E era uma paciente muito disposta. Incluí chá de hibisco com gengibre e canela em pau ou chá de romã com salsa parrilha e cravo. Almoço, arroz ou mandioca, ou, né, algum carboidrato, feijão, carne, legumes, salada e azeite. Pedi para ela acrescentar gergelim no arroz branco para melhorar um pouco o índice glicêmico. De tarde, fruta com castanha e chá. À noite, mantive mais ou menos o que ela fazia, sopa com frango desfiado ou uma panqueca que eu usei farinha de linhaça com quinoa e pedi para colocar sardinha ou um omelete ou deixei o hambúrguer de tilápia e antes de dormir a glutamina. Como eu falei, até um tempo atrás eu também usava glutamina à noite. E de suplementação, eu usei Bintestil, que eu falei bastante dele ontem, coloquei metade da dose indicada. Normalmente a dose já está com 600 miligramas, mas eu costumo começar com 300 pelo valor e que eu tenho uma resposta boa com esses 300 miligramas e coloquei Feledendron, que é berberina. Aí você manipulou junto? Manipulei junto. Entrei com o que eu conhecia de coisas anti-inflamatórias. Boswellia serrata também é um fitoterápico. Essa erva que é garra do diabo, cúrcuma, bioperino para melhorar a absorção de cúrcuma. Naquela época também a gente não tinha opções de cúrcumas lipossomadas. E ácido lipoico, pensando em biogênese mitocondrial, coenzima Q10, acetil L-carnitina e quercetina. E foi isso que eu passei de suplementação. Ela já usava ômega 3 uma cápsula por dia e eu pedi para ela tomar 3 cápsulas por dia desse ômega 3. A gente começou a fazer esse tratamento porque ela foi uma paciente que chegou e falou, eu vou para a cirurgia. E ela fez em São Paulo com o Amato e ele falou, só depois de totalmente desinflamada que você vai para a cirurgia. Então a gente fez um tratamento aí de 7 meses, acompanhando pela fisioterapeuta e esse foi o resultado do tratamento só conservador. Ela falou, eu conversei com ela essa semana que eu pedi as fotos e ela falou para mim assim, eu tirei foto de pijama porque eu não tinha short. Eu não tinha short porque eu não tinha coragem de colocar short. E aí, olha a diferença de 7 meses de tratamento conservador nessa paciente. Como é que foi? E aí, depois disso, ela fez a cirurgia, que foi um sucesso. Ela
fez inclusive em braço também, que ela tem um lipedema de braço. Hoje ela faz musculação e está controlada até hoje. Ela fez cirurgia em 2021, logo ali no início. E aí vem, né? E o glúten, e a carne vermelha, e o leite? Tira ou não tira? Eu sempre falo com o paciente o seguinte, os estudos são muito novos, mas assim, do que a gente lê, eu falo que tem os 5 alimentos que são os piores para a inflamação de lipedema. Glúten, carne vermelha, leite, açúcar e álcool. É importante a gente identificar qual que vai ser ruim para aquela paciente. É uma doença crônica. Como que eu falo para o paciente? Você nunca mais vai tomar leite, ainda mais em Minas, gente. Você nunca mais vai tomar leite, não vai comer glúten. E ele fala, beleza, tchau, nunca mais eu volto. Louca. Então é isso, eu sempre falo, comece a se observar. Vamos tirar durante um tempo e vamos recolocar. Será que você comer uma vez por semana vai te fazer mal? Talvez vai, mas talvez não vai. Será que se for de 15 em 15 dias? Porque a hora que a gente melhora, inclusive desbiose, a gente melhora enzima, a gente melhora a inflamação, aquele alimento que muitas vezes fazia mal, ele muitas vezes passa a ser tolerado melhor. Então é super importante a gente cuidar dessa parte. Então o glúten, principalmente via trigo e derivados, pode atuar como gatilho inflamatório, não necessariamente por celíaco clássico, mas por uma sensibilidade ao glúten, pelo intestino mais permeável, né, o intestino gotejante lá, e a carga antigênica maior, o que piora dor, peso, edema, sensação de inflamação em fase de crise. Eu tenho uma resposta muito positiva com retirada de glúten e lipedema. Os pacientes chegam e falam assim, melhorei demais, e assim, comi glúten no final de semana, minha dor voltou e meu peso deu 3 quilos a mais. Mas quando que o glúten é bom para alguma coisa, né? Quando? Eu não sei também não. O povo é insistente. A carne vermelha, né, já é bem elucidada aí na endometriose, então aumento de LPS pela microbiota, aumento de inflamação sistêmica, o LPS ativa macrófagos, inflamação de tecido adiposo, piora de dor e edema. O tecido adiposo do lipedema já é inflamado, né, então maior sensibilidade a estímulos pró-inflamatórios. As carnes, né, de produção intensiva podem ter resíduos hormonais e disruptores endócrinos ambientais, mais uma vez aí falando de disruptor endócrino. O lipedema é estrogênio dependente e alto consumo de carne pode piorar esses estrogênios circulantes. Então é outra coisa que eu falo, olha, carne vermelha, vamos começar com no máximo 2 vezes por semana, podendo piorar um pouquinho e ter que retirar. Mas hoje eu tenho uma cabeça que eu vou muito devagar com o paciente de lipedema, a não ser aquele que já tem uns pacientes que já chegam e falam, não, pode fazer que eu estou preparada. Agora, a maioria, a gente tem que ir aos poucos, porque senão a gente não tem adesão no tratamento. E leite, proteína do leite, caseína e beta-lactoglobulina, são proteínas de difícil digestão. Pacientes, né, com aumento de permeabilidade intestinal, podem aumentar a translocação de antígenos e LPS. Estudos em doenças inflamatórias mostram maior IgG alimentar para leite e derivados. Então, lipedema, né? Teve um estudo do Amato com IgG, mostraram alta reatividade de IgG para leite, caseína e derivados, mas menor IgG total, sugerindo disfunção imune da mucosa. Então, isso não é alergia, mas indica uma baixa tolerância inflamatória. E aí, leite também pode estimular IGF-1 e sinalização anabólica, o que pode interagir com a adipogênese, estrogênio e inflamação. Então, escutar muito a paciente até pensando num whey protein, né? Eu normalmente não indico whey num primeiro momento. Quando eu tenho uma paciente específica que até consultou recente, que ela falou, Marcela, leite para mim não dá diferença nenhuma, eu não sinto nenhum desconforto. Beleza, para você, ama leite, vamos voltar com leite e ver o que acontece. Vamos tentar um whey protein, e aí muitas vezes isolado, hidrolisado, e aí tem uma boa resposta. Então, uma doença super complexa, né? Tem essa questão do estrogênio e inflamação. A alimentação anti-inflamatória é ferramenta essencial para o controle de sintomas e qualidade de vida, e abordagem multidisciplinar, educação nutricional e acompanhamento integrado são pilares para o manejo eficaz. A ciência comprova a intervenção nutricional baseada em evidências combinada com tratamento multidisciplinar oferece esperança real e melhora significativa para mulheres com lipedema. E aí a Lili falou também, né,
do Pep Strong, também, que é um suplemento novo, né? Tem uns 2 anos que ele está aí no mercado. Eu tenho tido algumas respostas boas com ele, apesar, né, também aí de ter uma briga, né? De funciona ou não funciona, é bobagem, não é bobagem. É caro, é um suplemento caro. A Equalib até lançou agora o Collagen Protein já com Pep Strong, que para o lipedema é maravilhoso. Eu atendi uma paciente essa semana que comprou o pote, porque ela viu na internet, 450. Mas é mais barato que você comprar Separado, verdade. Pep Strong mais É. Então, é um suplemento também aí promissor, pensando que da Equalib. esse pronto é da Equalib. E aí é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Sim, minha amiga. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos